Olá, estamos aqui em mais um Podnas, esse grande instrumento do Colégio Nacional de trazer de debates importantes, de trazermos aqui grandes questões para serem conversadas e discutidas com a comunidade, né, dos projetos com os nossos estudantes. E hoje nós estamos aqui recebendo aqui, e eu quero já apresentar aqui Egmar Ferraz, nosso superintendente do PROCON Uberlândia. Seja muito bem-vindo nessa mesa aqui, nesse diálogo que teremos aqui. E a doutora Marina Goulart, que é a nossa assessora jurídica, né? Está aqui representando o lado jurídico e institucional. E também, evidentemente, não posso deixar de lembrar uma ex-aluna do Colégio Nacional, que a gente tem muito orgulho aqui de tê-la entre nós. E hoje, né, representando aí a nossa empresa aí da sustentação, esse grande projeto educacional que é o Colégio Nacional. Então, hoje, a temática que nós vamos trazer aqui é o racismo estrutural e como isso se manifesta dentro da convivência no espaço escolar. Olha que tema instigante, né? Quero aqui, na abertura desse podcast, trazer uma contextualização que julgo ser de extrema importância. Recentemente, o Colégio Nacional, né, assinou um termo de ajuste de conduta com o PROCON, que vem sendo conversado, dialogado por toda a imprensa, né, sobre uma situação que aconteceu dentro do Colégio Nacional, de uma notícia de enfrentamento do racismo estrutural entre adolescentes numa das nossas unidades escolares, né, e a partir daí, né, originou uma reclamatória junto ao PROCON pelo grupo de pais que se sentiu ofendido, que foi a parte ofendida da história, né, e que fez essa reclamatória ao PROCON de uma prestação de serviço que tivesse ficado aquém daquilo que eles esperavam de uma instituição educacional, né? O nacional, em que pese, né, que tenha, né, da nossa perspectiva, feito, né, tudo o que reza no nosso regimento interno, na legislação, no tempo, evidentemente, que nós temos para desenvolver, né, uma vez recebe a denúncia, a escuta, né, como é que nós encaminhamos trazer os pais para a mesa por se tratar de uma questão adolescente, né, a punição do menor ofensor, né, das punições pedagógicas, né, todos esses caminhamentos eles levam um tempo que, infelizmente, o tempo emocional das famílias ofendidas foi outro, né, que levou no meio desse caminho fazer essa reclamação ao PROCON. Então, em que pese aqui, que é bom ficar claro. Primeiro, Colégio Nacional, né, cumpriu todas as suas obrigações regimentais, com as obrigações legais, fizemos a comunicação à promotoria da infância e do adolescente, mas, diante, no meio do caminho dessa reclamatória junto ao PROCON, nós tínhamos dois caminhos. Enfrentar a esfera judicial, do ponto de vista de falar, vamos deixar levar para a esfera judicial, vamos discutir isso lá, porque nós estamos seguros do encaminhamento todo que a instituição teve do ponto de vista de quem vai fazer realmente o juízo sobre essa notícia de enfrentamento de racismo dentro da instituição. Até porque isso ocorre realmente em segredo de justiça, preservando aí a identidade desses adolescentes envolvidos em todo esse processo. Enfrentamos isso junto ao PROCON, a decisão da diretoria do Colégio Nacional, da diretoria da Associação Global, na figura do seu presidente, o Alexandre Maia, juntamente com toda a direção do Colégio Nacional, nós resolvemos, por bem, desenvolver esse termo de ajuste de conduta, do qual a gente, essa construção a três mãos, né? Do qual nós nos orgulhamos muito, porque ao invés de uma simples discussão judicial de quem teria ou não razão a respeito, nós resolvemos olhar para a causa, para o racismo estrutural, quais eram as dores dessa família que estavam enfrentando dentro da situação que aconteceu dentro da instituição, embora ela não se responsabilize
diretamente pelo fato, né, dos acontecimentos, que nós não temos o mínimo controle, a instituição não tem o controle sobre o que lá acontece, mas em que pesasse isso, nós entendemos ser substancial, dar a escuta às famílias e o olhar por um outro caminho, a construção, né, de um compliance que levasse assim a termos que saíssemos disso melhores, melhores do ponto de vista de nos cercarmos, de que todos os nossos procedimentos internos sejam renovados no sentido de uma afirmação antirracista, em primeiro lugar, né? E, num segundo lugar, que outra contribuição poderíamos deixar do ponto de vista da construção, né, de criar possibilidades de uma convivência diferenciada dentro do ambiente escolar, e nós resolvemos, dentro desse termo de ajuste de conduta, a diretoria do Colégio Nacional resolveu, né, criar, dentro do espectro de vagas que sempre ofereceu, do ponto de vista das vagas sociais que a escola historicamente já ofereceu, nós resolvemos fazer uma ampliação durante a construção desse TAC, construindo aí uma ramificação dessa bolsa, na verdade, um recorte racial para que nós pudéssemos ter uma contundência, né, de ampliação desse espaço de alunos de recorte social e racial dentro do Colégio Nacional. Então, tudo isso daí é o que nós vamos conversar sobre toda essa construção que nós esperamos, né, ter deixado aí e que possa inspirar outras instituições, que possa inspirar, na verdade, todas as outras escolas e as instituições públicas e privadas a pensarem, a repensarem suas práticas, entenderem como estão os seus procedimentos diante dessas situações, se rechecarem e, acima de tudo, trabalharem pela construção desse ambiente mais diverso dentro da instituição, onde não só neguemos o racismo estrutural, né, dizer não ao racismo, mas de entender, de criar, né, um ambiente em que todos compreendam que racismo não é opinião, é crime, né, de que homofobia não é opinião, é crime, de que nazismo não é opinião, é crime, né, de todo mundo compreender isso dentro da instituição e de ter quais são as suas responsabilidades, né, cada qual com as suas responsabilidades e todos os mecanismos e a velocidade com que as instituições têm que olhar para uma futura denúncia de racismo dentro dela. Então, eu quero aqui, dada essa abertura e essa contextualização, é disso que nós vamos conversar aqui, né, sobre qual contribuição, né, as manifestações e o que fazer, né, e como trabalharmos isso dentro do ambiente institucional. Então, seja muito bem-vindo, doutor Egmar, depois a Marina, fiquem aí à vontade para fazerem as suas apresentações iniciais também e já entrarem dentro da nossa temática. Obrigado, Tomé, doutora Marina, queridos alunos, né, do Nacional, essa escola que é importante na formação educacional de Uberlândia, como todas as escolas são. E quando se fala de educação, Tomé, é preciso ter muito carinho. Carinho para compreender que é a partir daqui, é a partir da educação de base em que nós formamos os nossos cidadãos. E se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos uma cidade melhor, nós temos que ter um olhar atento, aguçado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Entrando no tema, né, do racismo, eu vou deixar aqui uma frase que tem rondado em minha cabeça e que veio nesses momentos de reflexão. Tem dito por aí, tem pessoas dizendo por aí que o combate ao racismo virou moda. É modismo. Que seja a moda do jeans. Se é para ser moda, que seja do jeans, que já há décadas permeia a nossa sociedade e que está e que vai ficar. Jeans não sai da moda. Então, o combate ao racismo também não pode sair da moda. Que assim seja, né? Tocando no assunto especificamente, é importante ressaltar que qual é o papel do setor público, qual é o papel do poder público nessa situação e na questão do racismo educacional. O poder público ele tem por obrigação contribuir para que tenhamos uma sociedade melhor. E, dentre isso, o atual governo tem uma preocupação muito grande com relação às discriminações de todas as naturezas. Esta é uma preocupação focal deste governo. Quando nós olhamos, então, para o PROCON, e eu faço esse recorte porque é o que interessa nesse momento, por que o PROCON está nisso, né?
Da onde que saiu o PROCON para poder ficar discutindo essas questões? É importante deixar para a comunidade, para os pais, para todos aqueles que vão ter acesso a esse podcast, que não cabe ao PROCON a discussão se houve ou não crime de racismo. Isso é competência do Poder Judiciário, isso é competência do Ministério Público. Entretanto, quando existe uma reclamação em relação a uma prestação de serviço caracterizada como relação de consumo, e aí, portanto, escola e aluno possuem um vínculo de relação de consumo, e existe, então, uma obrigação a ser ofertada uma relação de consumo de qualidade e de preservação de toda a integridade física e psíquica de quem quer que seja que passe por aqui, é neste momento que o PROCON se torna o ente competente para análise, porque a denúncia que se chega é de que, olha, o Nacional não tomou as medidas adequadas diante da denúncia de racismo. Então, só para ficar claro por que estamos aqui. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz de ter sido o PROCON. Muito feliz, porque também é dado a nós uma oportunidade de mostrar como se constrói e como que nós podemos tirar de um problema uma grande solução. Como que deve ser a visão de um gestor público nos dias de hoje, né? E a visão do gestor público, ele não deve ser uma visão de punição, mas de construção. De pegar uma situação que traduz e que pode conduzir para um caos e fazer com que ela seja, bem da verdade, uma construção para um bem maior, para a sociedade. Não que os pontos individuais, as questões individuais, serão irrelevantes. Não. Era necessário, e aí esse talvez seja o grande legado que a gente vai deixar desse TAC, e é importante que todos saibam, nós tivemos, salvo engano, 5 ou 6 audiências em que o objetivo do órgão público foi de construir um ponto de equilíbrio, de sensatez e de busca de satisfação interna, seja das pessoas que se entendem como vítimas, seja do próprio Nacional, de que aquela construção contemplava a solução do problema. E aí, nesta construção, obviamente, que é preciso que um abra mão de alguma coisa, outro abra mão de outra, mas naquele momento, e é preciso destacar isso, tanto os pais quanto o Nacional, em um determinado momento, salvo engano, na terceira audiência, Tomé, em que você estava presente, todos compreenderam da minha fala de que muito mais do que aconteceu era preciso olhar para os interesses públicos. Exatamente. Eu acho que isso aí é muito legal, muito relevante, Egmar, porque, na verdade, assim, é com que grandeza nós vamos olhar, né, para a situação. Né? Quando, sim, a escola, né, recebe, né, uma notificação do PROCON e ela escolhe, ao invés de falar assim, não, deixa arrebentar na justiça, como, na verdade, assim, o que poderia ter sido uma orientação jurídica. A gente conhece a justiça brasileira, sabe que isso aí vai enrolar, que isso aí vai gastar tempo e que depois, na realidade, a escola, do ponto de vista dos seus caminhos, para quem, como bem disse o senhor, né, que tem a competência de jogar, que é a promotoria, né, da infância e da juventude, que no decorrer do processo foi, inclusive, notificada e que teve os seus procedimentos e já há, inclusive, uma ata, né, dessa audiência da reclamada, né, que foi, né, realmente ouvida, né, junto com a escola. Então, assim, apesar de todo esse encaminhamento, nós, né, entendermos assim, não, há um espaço de construção muito mais importante a ser feito do que simplesmente o enfrentamento judicial, o enfrentamento de uma lide que traz mais dissabores, não é? Toda a minha experiência aqui, toda vez que se judicializou uma questão, assim, ninguém foi feliz com isso daí, né? Nós não fomos felizes, né? Nós podemos ter uma construção muito mais saudável. E foi isso que a gente pôde ter essa grande oportunidade de olhar para frente mesmo, né? A doutora Marina está aqui, foi uma defensora dentro, né, dos mantenedores e da Associação Global, né, dentro desse circuito, trouxe a conversa e a importância, né, de nós realmente não judicializarmos e buscarmos aí uma coisa que todos pudéssemos sair maiores do processo.
Sem dúvida, Tomé, doutora Guimar. Eu entendo que nós estamos aqui no bojo de uma educação que passa, de uma questão que passa pela educação antirracista. E se é algo que está em voga e nunca deveria ter deixado de estar, é que não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E o antirracismo, ele passa, antes de qualquer coisa, pelas decisões. Nós estamos numa sociedade permeada por algo que a Cida Bento denomina muito sabiamente de pacto da branquitude. E se diante de uma situação de uma situação racial que importa em vulneração de um menor, que importa em discriminação de um menor, o Colégio Nacional toma uma decisão que vai de encontro a isso, que contraria essa ideia do antirracismo, nós estaríamos colocando em xeque a própria missão pedagógica da escola. Não é à toa que todas as audiências e todas as conversas, eu prefiro até chamar de conversa, né? Porque todas as conversas que nós tivemos com a família, elas foram ali enviesadas por um ar conciliatório, que só foi possível, é claro, aí, com a participação, com a temperança do PROCON, no sentido de entabular uma solução estrutural. Decidir por uma contenda judicial era decidir por uma lide. E eu tenho insistido em deixar isso claro, porque a lide, tecnicamente, é uma pretensão resistida. E nós estaríamos ali diante da resistência do Colégio Nacional, que se diz uma instituição antirracista, por um pleito legítimo de natureza racial. Então, se tratou, antes de mais nada, de uma decisão coerente, consoante com os valores da escola. Por que não construir uma solução com as famílias que poderiam trazer a perspectiva da dor, a perspectiva do racismo propriamente, porque nós, enquanto pessoas brancas que participamos da construção desse ato, nós temos e arrogamos o tempo todo uma visão de autorresponsabilidade, do nosso lugar na manutenção desse status quo, mas eles, do outro lado, têm a visão de quem sofre, de quem é historicamente escamoteado, de quem tem o seu tempo nem sempre visto na medida e na ordem necessária, porque é uma visão diferente, é a visão de quem sente a dor, é a visão de quem sofreu o racismo. Então, nessa conversa e nessa construção que nós tiramos primeiro um programa de enfrentamento ao racismo, que mais tarde veio a ser incorporado ao TAC, vem justamente nesse sentido, no sentido de coroar toda essa iniciativa do Colégio Nacional, de reforçar institucionalmente, porque naquele momento em que, pese o fato tenha acontecido entre adolescentes, o Colégio Nacional não tenha sido detrator do ato racial, o fato aconteceu. Espera-se, por parte da escola, uma iniciativa de tal maneira que não necessariamente apenas aquela prevista no regimento, que não necessariamente aquela prevista legalmente. O que a gente precisa? Responder para essas famílias, acima de tudo, que o Colégio Nacional não é uma instituição racista. E aí faço uso, inclusive, da colocação que o Tomé faz. Sou ex-aluna do Colégio Nacional e meu letramento racial se inicia nas bases do Colégio Nacional. Então, é muito importante criar um ambiente, um contexto em que se permita discutir relações raciais. O TAC, ele é usualmente visto como uma forma de evadir de uma responsabilidade. É uma forma de se desvencilhar de um caminho judicial. E nesse ponto em específico, o TAC foi uma forma de assumir um papel de autorresponsabilidade, da escola se colocar como aliada nessa luta, e não como parte adversa, como seria no caso de uma demanda judicial. E, acima de tudo, nessa missão de autorresponsabilidade, por isso fomos propositivos, por isso, de alguma forma, subvertemos a lógica historicamente construída acerca do Instituto do TAC, porque nós queríamos, de fato, trazer isso socialmente, publicamente, como um compromisso da escola, um compromisso com a causa que poderia, inclusive, se espraiar na sociedade e ser admitido por outras instituições. E falar de racismo nas relações educacionais é algo ainda mais difícil, porque a conduta de reprimenda, porque racismo de fato não é opinião, mas a conduta de reprimenda ela tem que ser dosada com um cariz pedagógico. Não cabe à instituição de ensino desistir do detrator,
cabe à instituição de ensino reinseri-lo numa dinâmica pedagógica, se obrigar, e por isso da disciplina eletiva, né, das educações antirracistas para a educação racial, de recolocá-lo e de ensiná-lo. Então, é um desafio das relações educacionais. Por isso, talvez nós não tenhamos tantas investidas nessa natureza, porque, de fato, é muito complicado, dentro de uma relação estudantil, de uma relação educacional, sopesar e ter a razoabilidade necessária entre o coibir o ato e educar sobre o ato. Então, esse foi um desafio que a gente veio construindo, e por isso que as medidas propostas pela escola, elas tinham que ser coerentes. Eu tinha que ter medidas que fossem propositivas, medidas que gerassem a inclusão. Não que uma visão social de que o Nacional é uma escola de brancos para brancos. O Nacional é uma escola para a diversidade. E ela só será uma escola para a diversidade se nós institucionalizarmos, como propusemos, uma política afirmativa racial ao lado da política social que nós já tínhamos. Nós só vamos conseguir construir e reconstruir isso se nós criarmos uma disciplina que trate a respeito, se nós trouxermos aquele compromisso que foi proposto da escola também, que alunos detratores em caso de racismo e congêneres só serão mantidos na instituição se assumirem também um compromisso interno com a causa. Então, tudo isso tem que ser lido sob a ótica pedagógica. A gente não pode perder de vista que a decisão macro, qual que é a decisão macro? Não judicializar. Ela foi guiada por um pensamento antirracista antes de mais nada. E as decisões micro, que são justamente o encadeamento de ações a que a escola se propôs, elas estão orientadas nessa interseção entre a prevenção, a esfera pedagógica e todos os pontos. E aí nós estamos vivendo diariamente esse desafio de calibrar e equacionar essas questões, né? E a grande questão, agora eu quero puxar aqui no podcast essa conversa, porque toda a questão foi como, na verdade, se fez uso da divulgação do TAC, pela imprensa, não é? Porque uma coisa foi a divulgação do TAC, a construção do TAC, essa coisa toda, essa inspiração, né, trazida pelo PROCON, muito bem acolhida pela escola, compreendida pelos pais, né? Aí vai lá, G1, vou mandar uma manchete aqui, né? A escola com ofensa racista retribui estudante com bolsas de estudo. Não há uma retribuição em bolsas de estudo, não é essa a visão, né? Não é essa a visão. Nós incorporamos na realidade a dor daqueles estudantes dentro de um processo, e já que realmente isso era uma dor, por que não incluir esses adolescentes dentro da política de bolsa com recorte racial e que a gente está construindo dentro da escola? Por que não? Né? Por que não a gente deixar essa marca, nesse caso ali, dada com essa situação? Mas a utilização, muitas vezes, de como se divulga isso, ao invés, né, o velho problema, né, da gente divulgar o que dá ibope, e não a gente ver a divulgação da agenda positiva, de enxergar a positividade naquilo que está fazendo, né? Como foi a nota completa que o PROCON, infelizmente, ele não foi divulgado pela imprensa, né, doutor? Tomé, eu falo que nesse momento é importante a gente dar um outro enfoque, se me permite. Eu queria agora muito falar voltado para os pais. Dentro da nossa casa podemos ter dissabores, acontecer qualquer coisa. Em qualquer ambiente que a gente esteja, é possível que aconteça qualquer dissabor ou até atos criminosos. Quando a gente está falando de racismo na escola, eu queria trazer uma reflexão muito importante aqui nesse momento. De tudo isso que nós aprendemos, e nós três que convivemos na construção do TAC, né, acho que nós amadurecemos também. Olhares diferentes, percepções diferentes. Mas é um ponto que eu preciso deixar para os pais. Por que ainda acontece? Porque essa não é a resposta educacional, doutora Marina. Então, isso não é uma resposta que a escola tem que dar. Essa é uma resposta que a família tem que dar. Por que os nossos filhos ainda têm atos de racistas, ainda praticam atos racistas? Alguma coisa dentro de casa está acontecendo. Nós sabemos que a nossa geração, talvez não a sua, Marina, mas a nossa geração, ela foi construída dentro de um racismo estrutural claro e evidente. Claro e nobre evidente. Da TV. Sempre teve. Então, talvez para nós seja difícil desconstruir.
mas que necessário. Agora, o que nós estamos passando para os nossos filhos? Para que eles possam continuar brincando com racismo, para que eles possam continuar brincando com bullying, para que eles possam continuar brincando com coisas que, a bem da verdade, afetam diretamente o psicológico da outra criança. Exato. Por essas brincadeiras saem de dentro de casa, não pode estar saindo de outro lugar. Elas vêm, na verdade, de uma relação. De uma história. Mas para a criança não é da história. E que, evidentemente, ela vivencia isso dentro dos ambientes, casa. Que é principalmente dentro da casa. Então, eu né? queria de pedir alguma muito forma. aos pais que tenham esse olhar atento. Não cabe mais. E essa mudança, essa virada de chave aconteceu na sociedade. Não cabe mais. A doutora Marina falou um negócio importante. O tempo era um, hoje é outro. O tempo de tratativa dessas questões nos ambientes escolares, nos ambientes de trabalho, era de ouvir, de acolher. O tempo hoje é outro, é de dizer não imediatamente. E não pensem que o fato de ser criança, de ser adolescente, que não existe ato criminoso nisso. Existe. Então, eu queria trazer para essa discussão, e me permita fazer esse chamado, Tomé, todos os pais de alunos dessa grande escola, todos os pais, fazer a reflexão de que qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade no combate do racismo dentro da escola, qual é a minha responsabilidade no combate de qualquer ato discriminatório dentro da escola. Como é que eu estou dialogando com meus filhos sobre isso? Porque se vocês não contribuírem, nós vamos estar aqui remediando e amanhã depois estamos aqui diante de outro cenário porque aconteceu um ato de racista. E é preciso até contextualizar uma coisa que é muito importante. O racismo, ele entra na adolescência como um instrumento de promoção de bullying. Mais um. Como existe o gordinho, o zarolho, né? Aquele com o nariz torto, né? O que quer que seja. O branquelo. O branquelo, e entra também o racismo aí, né? Porque assim, que é a pegada. Né? Porque necessariamente não é que a pessoa tem uma estrutura, ela está cometendo um ato racista porque ela quer realmente, como a gente vê alguns casos. Né? Eu vi recentemente o caso de uma senhora em supermercado com uma ofensa racista que ela chegou na frente do delegado lá e repetiu tudo. Não é? Exatamente porque ela pensa daquele jeito, repetiu, assim, que não foi o caso dos acontecimentos. Percebeu-se realmente que dentro de da contundência da relação adolescente, que realmente houve a ofensa dessa natureza com essa intenção e que promoveu imediatamente uma ação da família, né? Uma reação na família, uma reação da postura do jovem envolvido, né? Que tudo isso daí foi muito importante para o processo. Então, quando o senhor está falando aqui dos tempos, isso é uma outra coisa muito importante, que isso fez essa reflexão interna de nós entendermos assim, estava à véspera de um feriado. Né? A aluna foi suspensa imediatamente porque nós tínhamos que tirar a aluna do convívio, nós tínhamos que tirar, né, para poder ter clareza de como lidar com essa situação. Estava à véspera de um feriado, 5 dias de recesso. Né? Retomou-se isso após o recesso. Qual é a grande lição? Deveria ter atravessado o recesso administrando uma crise. Né? Deveria ter passado o recesso trazendo os pais, embora no recesso e tudo. Essa é a grande lição, porque esse seria o tempo. Né? E a escola agiu dentro do seu tempo regulamentar. Não é? Então isso daí é uma postura passível de revisão? Claro que sim. E não significa que, em função disso, a escola ela cometeu um ato falho dentro de uma visão, de uma construção, numa normalidade que, da forma como sempre se conduziu na maioria das vezes, porque precisa a escola fazer averiguação? Precisa chamar outras pessoas para ouvir? Precisa chamar os pais? Precisa, né? E que fizesse imediatamente, né? Então, na verdade, isso esperou-se o tempo do recesso e foi o tempo que realmente não coincidiu com aquele tempo emocional das famílias. E nós precisávamos ter realmente, né, esse olhar, né, essa empatia, né, e foi por aí que nós trafegamos ali, todo o diálogo, de toda a conversa, porque os pais não saíram, né, atirando pedra na escola, né?
diante dos acontecimentos, não saíram atacando a escola, né? Nós chegamos dentro de um consenso daquilo que seria, e isso foi muito bonito, E ao foi contrário, emocionante. né, eles se colocaram à disposição e estão à disposição de uma construção perene dentro da escola. Exatamente. Isso que é o bonito, né? E por isso que essa vocação de autorresponsabilidade, ela se avulta muito importante, porque se de um lado nós estamos falando, o racismo é uma das portas do bullying, por outro, se a gente não dá um recado claro e objetivo, já consoante com a política anterior, de que racismo recreativo não é brincadeira, porque é a recreação em torno dessas questões que gera um estado de normalidade, que gera uma convicção de racismo no futuro. Por isso que eu sempre invoco essa questão da responsabilidade pedagógica, porque é na escola, é claro que a família tem um papel fundamental, mas a escola não pode, como de fato não se furtou do dever, de não permitir que isso se forme e encontre bases para prosperar enquanto uma convicção de um adulto. Porque hoje a gente está tratando de adolescentes que sairão para o mundo. E aí a família ela tem um controle mitigado hoje, doutor Egmar, em função das mídias sociais. As mídias sociais tornaram uma caixa onde se reverbera tudo e qualquer coisa sem o menor crivo. Então, nós temos aí influencers digitais que são racistas convictos e confessos, e que isso inspira a atitude dos adolescentes. Exatamente. O que esses adolescentes nunca encontraram e agora menos ainda encontrarão é campo fértil dentro da escola para propagar esse tipo de questão sem a devida consequência, no tempo devido, da forma devida, com a envergadura devida. E é sobre isso, é nesse ponto que perpassa os desafios que nós temos enquanto sociedade nacional, enquanto instituição de ensino, para conseguir construir algo prospectivo, algo que seja efetivamente produtivo e consiga alcançar de alguma maneira, em alguma medida, a raiz do problema, que é romper com essa naturalidade. Né? Isso tem sido pauta e sempre foi. Crime não existe, não é questão de crime de opinião, né? Racismo não é opinião, xenofobia não é opinião, misoginia não é opinião, LGBTfobia não é opinião, e nada disso pode encontrar terreno fértil no espaço educacional. Então, acho que esses são desafios e é muito importante, e essa mesa para mim hoje é bastante simbólica, que haja esse intercâmbio entre a esfera privada e a esfera pública. É inarredável esse encontro como um encontro construtivo. Muito do que se viu na mídia de descontextualização é porque há uma imagem consolidada no imaginário social que iniciativa pública e iniciativa privada são inimigos e que qualquer enfrentamento é, na verdade, um combate. Quando, na verdade, a gente esteve dentro de uma iniciativa pioneira, realmente, de construção de algo que é propositivo, que pode inspirar outras escolas e mais, não só as escolas, as companhias hoje, nós estamos na era do ESG, elas precisam se adaptar, elas precisam ter posturas também antirracistas, alinhadas com o espírito social, democrático, e tudo isso surge como muito importante, e aí vem a importância do trabalho do PROCON como representante das instituições públicas nessa missão conciliatória, nessa missão propositiva. Por isso que eu vejo como muito positivo e como um legado que nós temos também, né? Somos aliados nessa e em tantas outras lutas. É importante, falando da construção educacional, lembrar que nós vamos ter aí, pelos próximos anos, a construção, a elaboração de uma cartilha, de um material pedagógico, lúdico, que seja, sobre isso, que vai reverberar não só dentro do Nacional, mas dentro das outras instituições também. Então, veja que todo TAC, quando se pega o TAC, que se sente lei, que eu sugiro que todos entrem no Diário Oficial, dia 1º de novembro, tem lá o TAC, leia ele. Eu estou falando, ele é um manual antirracista, construído a 6 mãos, né, construído pelo Nacional, com o PROCON e com os familiares das vítimas, né, dentro de um consenso. Leiam, e quem aplicar aquele é um compliance, regras de compliance. Né? E aí me permita agora também dirigir aos alunos. Queria muito falar. Porque a gente sabe como é que funciona esse mundo estudantil. Né? E pode ser que alguém, ou algum aluno ou alguma aluna, esteja revoltado porque esse negócio deu essa repercussão, porque houve essa denúncia. Eu queria dizer com muito carinho, eu sou um apaixonado na juventude também. Eu lido com um grupo de jovens desde 1987.
né? Eu queria dizer para cada um de vocês, queridos alunos, queridas alunas, adolescentes que estão aí nesse fervor de crescimento, de interação, de que não se deve olhar para quem, ou quem foi, ou quem sofreu. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo nas nossas vidas, no meio de vocês. E se hoje uma pessoa sofreu racismo, amanhã você pode sofrer um outro tipo de bullying, um outro tipo de discriminação, e você não vai gostar. Então não se está aqui a criar lados, eu estou do lado A ou do lado B. Não é isso. Eu queria chamar a todos vocês, estudantes, alunos do Nacional, a darem um grande exemplo de cidadania. De cidadania. De voltar-se para a instituição e vocês, alunos, virarem para os gestores e darem o grande exemplo de unidade, de união, de capacidade de reorganização, de mostrar que o sentimento de amar um ao outro é muito maior do que os desgastes que vão acontecer, e esse é um, e podem ter outros tantos. É muito interessante essa colocação sua, porque, obviamente, que essa forma como a imprensa se utilizou do processo todo, né, da discussão, da forma, porque pareceu que a escola cometeu um ato racista e não ficou claro na nota que era uma questão entre adolescentes. Né? A segunda coisa, a questão de negligência, da forma como isso foi passado, né? E depois o TAC como uma punição para a escola. Né? Tudo isso fez com que as cenas para as pessoas envolvidas acabassem voltando à tona, né? com manifestações diversas, porque isso é que acaba ascendendo, né, para este lado. Então, acho que toda essa reflexão que nós queremos, assim, primeiro, a escola não foi negligente, segundo a lógica que está estabelecida na legislação do seu regimento, né? Voltamos a falar assim, foi uma questão que é clássica nos acontecimentos dentro de todos os ambientes de uma sociedade historicamente racista, o racismo estrutural, né, que a gente convive com ele desde sempre, né, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que nós estamos convivendo com essa experiência, né, e outra questão é que sair da punição, sair assim, nós não quisemos discutir a culpabilidade da coisa, né? Quisemos, ao contrário disso, deixar realmente uma grande contribuição para que nós combatêssemos o racismo. E assim, isso também, assim, eu também advogo, viu, doutor, que eu também sou apaixonado pela juventude, acredito na juventude. A formação antirracista, aliás, os projetos inúmeros que nós temos dentro do Colégio Nacional. Acabamos de assinar o Descubra. Aliás, assim, é a única instituição que foi lá, né, que teve no gabinete do prefeito, no dia que saiu o TAC, né, que teve essa balbúrdia toda, estávamos lá assinando o Descubra, que é um outro projeto importante, que entidades importantes, como o Instituto Alair Martins, Tribanco, Instituto Algar, né, Associação Maçônica e tantas outras instituições da sociedade abraçam para a inclusão, né, dos menores infratores do mercado de trabalho, né, para trabalhar, para que a gente possa reverter. Então, assim, a escola, que ela tem uma postura cidadã, não é? Evidentemente que ela vai, né, ter esse espaço, né, garantido dentro dela. E eu fico muito feliz, né, a Simuna, quantas vezes nós trouxemos essa temática dentro da simulação de relações internacionais dentro da escola, né? A Marina mesmo presidiu, né? Ela presidiu uma Simuna que teve essa grande temática, né? Quem era Martin Luther King era a grande expressão, né, do pensamento daquela Simuna, foi uma grande oportunidade para nós discutirmos o racismo estrutural. Né? Essa questão da carne negra, o que significa, inclusive da cultura, né? Essa coisa de trazer Elza Soares, de trazer tantas manifestações culturais de grande importância, né? O congado, né, enquanto cultura, né, da gente preservar, de a gente trazer aqui para dentro, para que todos tenham um conhecimento, que aprofunde o seu conhecimento disso, porque tudo isso vai trazendo, na verdade, uma convivência diferente dentro da instituição. Né? E é isso que
a gente pretendeu, com mais esse destaque, eu quero assim parabenizar a sua postura na frente do PROCON, né, essa disponibilidade de vir aqui nos ajudar a esclarecer questão tão importante, né, que não trata de punição, trata de uma grande contribuição, que a gente espera, sim, que a gente deixe rastro, né, para que outras instituições e outras escolas possam, né, entusiasmado pelo significado desse TAC, também ter ações que vão para esse sentido do combate ao racismo estrutural dentro das instituições, né? Tomé, das dificuldades é que a gente tem que tirar as grandes soluções. Acho que esse foi o grande exemplo que fica para nós. E que a gente possa ter outros tantos. O PROCON vai estar aqui com vocês. Eu queria deixar isso claro para os alunos também, né? Nós somos parceiros, nos colocamos parceiros na construção dessa política, e muitas das coisas vão passar por nós, né? Então, nós estamos aqui para contribuir, assim como as famílias se colocaram à disposição de também contribuir. Em ambiente escolar, não existe rivalidade, existe contribuição. E por parte do poder público, aqui eu falo em nome do nosso prefeito, com toda tranquilidade, de todo o nosso governo, o nosso olhar sempre será de construção. E é por isso que Uberlândia é diferente. É por isso que nós somos realmente uma cidade que encanta. Porque mesmo diante das dificuldades, onde podíamos estar pensando em punir, nós pensamos em construção. Como tirar de um fato isolado, de uma situação que aconteceu e que, lamentavelmente, nos trouxe a esse cenário aquilo que pode ser melhor, que é a construção para um mundo melhor, um ambiente melhor, uma educação melhor para todo mundo. E não só para esta, para todas, porque não tenham dúvida, vai reverberar em todo o ambiente escolar, de Uberlândia com certeza, mas acredito que do Brasil, porque já existem movimentações de projetos de lei para poder repensar o ambiente escolar na questão do racismo. E que isso pode se transformar, inclusive, numa recomendação. Com certeza teremos a recomendação, não há dúvida disso, haverá uma recomendação muito em breve, acredito que nos próximos 10 dias aí teremos uma recomendação. Pensando aí em todas as escolas. Em todas as escolas. Públicas e privadas. A competência nossa é na privada, né? Sim. Então, mas eu não tenho dúvida, porque isso é uma questão de desencadear, né? Não há dúvida disso. Quando você começa um movimento como esse, é uma onda boa, uma onda positiva, uma onda que vem para engrandecer e que vem para transformar as nossas crianças e os nossos adolescentes. O que nós queremos, a bem da verdade, é daqui 5, daqui 10 anos, a palavra racismo ser algo em desuso, porque nem se aceita mais, nem os adolescentes futuros e nem os adultos futuros aceitam poder pensar que existe ato racista na nossa sociedade. Muito bem. É nessa construção que nós temos que caminhar. Perfeito, doutor. Doutora Marina, suas considerações finais também do nosso podcast. É uma honra muito grande te receber aqui também, né, para contribuir, as suas contribuições aí sobre todo esse desenvolvimento. Aqui estão, né, os atores aí que fizeram parte de toda essa construção. Evidentemente que as famílias, por razões óbvias, são totalmente preservadas de um debate público como esse, né? Mas que a gente não deseja para ninguém, inclusive as dores, né, que foram atracadas a esses jovens, a essas famílias. Nós não desejamos isso a ninguém, né? Somos realmente assim muito gratos por toda a forma, inclusive, que todas as famílias, né, desde os envolvidos, daqueles que se sentiram ofendidos e da família também que foi acusada, né, de ato infracional, do comportamento, da forma presente, da forma com que realmente se manifestaram assim imperativamente, né, dizendo não, né, ninguém saiu na defesa, doutor. Não houve uma defesa prévia da coisa. Não. Vamos entender quais foram os erros, quais são as lições que têm que ser tiradas para que a gente possa ir para frente. Ninguém dourou pílula nenhuma, né? As ações pedagógicas e a forma como tudo aconteceu e com todos os desdobramentos que depois, né, com a chegada, né, da comunicação, né, a promotoria da infância e do adolescente, a maneira como foi conduzido e finalizado da nossa perspectiva esse processo, né, eu acho que traz realmente à luz assim, uma vitória
uma vitória de todos, né? Que eu acho que isso era a grande importância dessa construção. Antes da doutora Marina falar, eu preciso fazer um registro, que é importantíssimo. Eu queria fazer um registro com relação à doutora Marina. Me permita, eu sou advogado, né? Muitos sabem, eu fui presidente da ordem, e o senhor tem muitos alunos aqui que sonham em ser advogados ou advogadas. E eu posso falar, Marina, para você com muita tranquilidade. Se eu tivesse que indicar alguém e falar, olhe como advoga, eu indicaria hoje você. A atuação da doutora Marina nesse processo é algo, confesso que enquanto dirigente de ordem eu nunca presenciei, e enquanto advogado também não. Né? Foi uma postura absolutamente dentro dos principais e mais modernos moldes de advogar. Estou falando isso como testemunho, né? E acho que aí sim eu tenho lugar de fala nesse sentido. É de ser copiado, é de ser demonstrado, e você precisa falar sobre isso para esses alunos e para toda uma comunidade de jovens que querem ser advogados. A ideia daquele advogado ranzinza, daquele advogado que quer litigar, que quer discutir a qualquer custo, ou que quer ganhar, quer faturar a qualquer custo, ela já é passado. Mas, às vezes, se fala disso, as pessoas falam, isso é utopia. E a doutora Marina, me permita, vocês estão muito bem assistidos pelo escritório, demonstrou, neste caso, especialmente, que é possível, sim, advogar dentro de um outro cenário, dentro de uma outra ótica de construção. Então, parabéns, e fica o meu registro público aqui, de coração, em nome do poder público, mas também em nome da advocacia, que eu sou tão apaixonado. Obrigada, doutora Guimar. É um lisonjeio para mim, sem sombra de dúvidas, mas, acima de tudo, só é possível construir soluções éticas se houver a confluência de pensamentos éticos. Então, representando uma instituição que tem a probidade, a lisura, a transparência como base da sua filosofia e da sua política, e não defenderia, se não fosse o caso, é que é possível a gente construir uma solução prospectiva. Eu entendo que a lição que fica disso tudo é que, de fato, nós precisamos ser instituições antirracistas. E instituições antirracistas veiculam representantes antirracistas. Fica um conclamo também para a Ordem dos Advogados do Brasil, para todas as instituições que estão dentro da tessitura social. A sociedade é racista. E aí a grande lição que fica para nós, se não basta não sermos racistas, precisamos ser antirracistas, é preciso que as decisões jurídicas, corporativas, sejam também guiadas por um pensamento antirracista e não necessariamente num consequencialismo jurídico, num prognóstico de êxito estanque, hermético, sem considerar todas as questões que oxigenam a nossa sociedade. Então, acho que só foi possível construir essa solução com a confluência de todos esses componentes, nós que estamos aqui. Reitero o meu agradecimento e tenho certeza que faremos deste TAC um instrumento propositivo, um instrumento de exemplo para toda a sociedade, não só uberlandense, mas para a sociedade brasileira. Bom, queremos, então, agradecer a presença mais uma vez aqui, doutor Guimar, doutora Marina Goulart, né, toda essa... Eu acho que foi um momento de muita aprendizagem também nessa mesa hoje aqui, mais uma vez, né, depois de todo esse processo, e acredito sempre, né, na democracia, acreditamos sempre nesse instrumento legítimo, que sem o qual nós não vamos ter as melhores soluções, né? Nenhuma solução é melhor do que o ambiente democrático, né? Do respeito, né? Da solidariedade, né? Da cooperação, né? Que é tudo isso que nós aqui preconizamos dentro de uma escola que tem como propósito promover o bem comum por meio da educação, no melhor compromisso de cuidar de si, cuidar do outro e cuidar deste lugar. E é isso que nós estamos fazendo, né? Por propósito desse TAC, né, junto ao PROCON, e que a gente espera de verdade aí deixar essa grande contribuição para a sociedade. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né, e que reproduzam, né, que venham, que façam parte dessa grande construção antirracista, que isso daí vale para toda a sociedade brasileira, esse grande caminho, como disse o doutor Guimar, daqui 10 anos, uma juventude que não vai admitir, ouvir mais sobre isso em nenhum lugar,
né, em que esteja a convivência de jovens, de crianças, de adolescentes, de qualquer nacionalidade, em qualquer local, em qualquer ambiente em que esteja colocado. Então, nosso muito obrigado e até o nosso próximo podcast.